A gente trabalha com várias empresas, incluindo a Óculos, que faz a parte de diagnóstico, mas eu não tenho nenhuma relação, eu sou um parceiro comercial da Drycon e usuário, junto com a minha colega a doutora Farid, do IRPL da iSwim. E eu começaria essa revisão com uma frase muito interessante. Essa frase você veja que não é nada recente e que a medicina é uma arte de você trabalhar o paciente em relação ao tempo dele se curar por causa da própria natureza. E existe um modelo de doença e de enfermidade. A doença é a questão fisiopatológica, que a gente estuda na faculdade de medicina, que a gente aprende a base fisiopatológica dos sinais e sintomas, é a relação biomédica do adoecer. Mas a questão da subjetividade do paciente, o que ele sente é uma experiência subjetiva, isso varia de pessoa para pessoa, a gente sabe muito bem, no dia a dia a gente vê os mesmos problemas de doença sentidos de forma muito diferente, um espectro muito grande de variabilidade. A construção do relacionamento médico deve ter isso em mente. Você precisa fazer uma consulta, ter as informações, e aqui a propedêutica, que hoje em dia eu chamo de propedêutica multimodal, é fundamental para a gente poder embasar o nosso tratamento, a nossa conduta. E isso serve para a gente orientar o paciente. E orientar é educar. A gente está no mês de junho violeta, que tem a ver com ceratocone, mas a gente pode fazer uma situação parecida para o Lucê, que a gente já conversou sobre isso, e eu acho que está na ordem do dia, porque conhecer, fazer, conviver e ser para entender a doença é fundamental em relação à educação. E se tem alguma coisa que a gente ainda está consumindo, é educação nessa pandemia. E para você ter educação, você tem que ter comunicação. E a comunicação entre o médico e o paciente é um desafio, porque traduzir o mediquês para o paciente poder entender o que a gente quer passar para ele em relação ao que ele precisa entender para ter uma questão de prognóstico, entender a severidade, aderir ao tratamento é fundamental. E quando você fala de olho seco, começa o problema aí, porque na verdade o olho seco, na maioria das vezes, não é seco. A gente estava falando sobre a questão do Sjögren, que é um olho seco, vamos dizer assim, de verdade, e o olho seco ele tem lacrimejamento, e lacrimejamento é um dos sintomas que o paciente refere, e um sinal que você vê. Então o paciente fala, doutor, estou com o olho ardendo, está lacrimejando, aí você fala, você está com o olho seco, o paciente, a primeira coisa que ele pensa, esse cara não só não escutou o que eu acabei de falar para ele, como ele não sabe o que ele está falando, porque eu estou aqui lacrimejando na frente dele. E a gente tem que orientar. E o Zé Álvaro tem realmente um papel muito protagonista nessa situação de você poder ter uma associação que apoia os portadores de olho seco, aqui para doenças mais graves. Mas o olho seco comum, que é o olho seco ordinário, que é o que acontece em praticamente todas as pessoas, eventualmente é o que a gente vê no consultório, ele tem que ser entendido em relação à qualidade do filme lacrimal. Então, não é quantidade de lágrima, mas qualidade da lágrima. A qualidade da lágrima, e você vai ver uma situação de alteração bioquímica, e a primeira coisa que a gente pode medir hoje em dia é a hiperosmolaridade, que é fundamental como um parâmetro objetivo para a gente poder avaliar. E certamente a gente vai começar a ver também a inflamação. A gente vai ver a inflamação com a metaloproteinase 9, por exemplo. Olho seco a gente tem que passar para o paciente, que é uma doença multifatorial crônica, é uma doença da superfície ocular, tem a ver com a visão do paciente, a qualidade da visão está ligada à instabilidade do filme lacrimal e à inflamação, por isso que o paciente tem que entender. E essas alterações, em pelo menos metade dos casos, eu diria que tem alguma alteração das glândulas de Meibomian. Tem que explicar que é a glândula que produz a parte de gordura da lágrima, está na pálpebra superior e na pálpebra inferior, e o paciente entendendo isso, ele vai poder entender a imagem que você vai mostrar, vai entender por que ele precisa fazer o tratamento da expressão, o calor, tudo isso vai ser interessante para a gente poder orientar. Em relação à parte que a gente se dedica mais, que é a cirurgia de correção visual a laser refrativa, a gente sabe que a cirurgia refrativa é um vilão da história, vamos dizer assim, na questão do olho seco. E nesse capítulo do Oculus Surface do Tifus, que foi o DIUS 2, liderado pelo meu amigo José Álvaro, que é o nosso grande moderador aqui, é ele que reviu que, além do BAC, a cirurgia de correção visual a laser está no topo da lista com as causas, certamente a lente de contato também. Eu tive o privilégio de fazer a descrição da epiteliopatia neurotrófica por LASIK junto com o Steve Wilson, quando eu estava começando meu fellow, e essa situação tem a ver com corte, e o flap vai ter uma alteração que é documentada no Cocher-Bonnet e pode ser muito bem avaliada
pelo HRT, confocal, ou então Confoscan, da Alidec. Isso pode ser muito interessante para você avaliar os casos que têm mais chance de ter alteração de sensibilidade com ou sem dor. E isso é agravado, eventualmente, pelo LASIK. Então, uma avaliação pré-operatória é muito importante e isso deve ser entendido e passado para o paciente. Ontem mesmo, eu estava vendo uma paciente que veio com, eu diria que é a síndrome do olho seco durante o COVID. Ela tem uma miopia alta, intolerante à lente de contato, mais intolerante ainda ao óculos, porque além dela não gostar do óculos de miopia dela, que ela fica com aquela alteração da estética por causa da alta miopia, o olho fica realmente em uma estética menos adequada para uma paciente feminina, por exemplo, isso é uma coisa que pode incomodar bastante. E tem a questão da máscara, que embaça totalmente. Você vê ela respirando e aquela coisa, aquela fumaça aparecendo e desaparecendo do óculos dela. E isso precisa ser importante para a gente fazer o screening. Obviamente, se eu fizesse a cirurgia dela hoje, que era o que ela queria fazer, ela marcou consulta, os exames para operar no dia seguinte, ela teria uma chance muito menor de ter um resultado bom, porque ela tinha um olho seco grande. Então, conversando com ela, entendendo essa questão da anamnese, fazendo os exames de imagem, fazendo a questão dos testes, incluindo o queratográfico, a gente pôde orientar a paciente e ela entender que ela não pode fazer a cirurgia sem tratar o olho seco. Aqui é um outro exemplo de um paciente que tem um órpede por lente de contato, um caso muito parecido com esse de ontem, que a gente encaminhou para fazer o IPL com a doutora Farid, e ela já começou o tratamento, e eventualmente o paciente vai ter um resultado muito melhor. O break-up time não invasivo, ele não só mapeia, ele dá o tempo de ruptura, mas mapeia, e isso ajuda muito, e obviamente você vê a glândula de Meibomius para você fazer um diagnóstico mais assertivo e a condição. E a glândula de Meibomius pode ser vista na biomicroscopia normal. Aqui você olha para cá, mas você olhando para cá você já vê alguma coisa. Quando você começa a treinar o seu olho com as imagens do Keratograph 5, você começa a ver que as glândulas são possíveis de você avaliar. Então, a orientação do paciente é fundamental sobre a doença. É importante orientar o paciente a piscar. Suplementação alimentar, eu sempre falo que isso é mais arte do que ciência, mas é importante o paciente entender em relação a isso. O tratamento, com todas as possibilidades que a gente tem, deve ser entendido, a questão dos lipídios. Lágrima artificial, duas palavras sobre lágrima artificial, não é, na verdade, o nome adequado. Lágrima artificial não é a lágrima artificial, é um substituto da lágrima, e isso precisa ser entendido para não ter toxicidade. Aqui, um outro caso que você pode verificar a capacidade da gente com a biomicroscopia tradicional da lâmpada de fenda, nada especial na lâmpada de fenda, a luz normal, você consegue fazer uma correlação da glândula de Meibomius. Se você tira essa foto e mostra para o paciente, é muito mais fácil de você ter aderência do paciente, conseguir seguir em frente no entendimento que ele precisa tratar essas glândulas que estão entupidas e você precisa fazer um tratamento com o IPL. Então, é fundamental entender que o IPL tem um posicionamento no mercado, isso não é laser, a luz pulsada é diferente da luz pulsada regulada, isso é o grande diferencial que separa esse tipo de tecnologia da tecnologia do IPL que a gente tem nos salões de nada contra, absolutamente, mas os salões de depilação feminina, independente que o paciente vai ter um benefício e o que esperar disso, a gente aprendeu isso com o professor Eugênio desde a primeira vez que ele veio para cá, a gente tem que saber orientar o paciente que tem uma possibilidade do paciente não se beneficiar tanto e alguns pacientes ficam tão bem que nem precisam fazer as sessões seguidas. A gente normalmente oferece 3, às vezes 4, mas um percentual razoável já fica bom na primeira. E isso é importante, a gente entender que é uma nova subespecialidade, um nicho de especialidade, o tratamento vem com base no diagnóstico. Educar é fundamental. A gente precisa de orientar o paciente e certamente o conceito que a gente tem hoje é o spa da lágrima. Eu diria que não é o spa do olho seco, é o spa da lágrima. Talvez essa seja uma das poucas contribuições que eu tenho de verdade, porque a gente, colocando esse nome, a gente conseguiu fechar muito melhor do que o spa do olho seco. O olho seco é o problema, a lágrima é a solução. E esse é o nosso site, aqui é a doutora Farid comigo, logo quando a gente comprou, adquiriu o IAI, e a gente está bastante satisfeito e com uma perspectiva de crescimento nesse mercado, com novos tratamentos que estão entrando no nosso mercado para fazer a termomassagem, que certamente vai ajudar muito
para melhorar ainda mais a nossa possibilidade de ajudar os pacientes que têm tanto sofrimento com essa doença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, cumprimento o professor Eugênio Leite, os nossos moderadores e todos vocês que estão participando, e fico à disposição para uma discussão que certamente vai ser muito interessante. Obrigado.